todos, nós estamos em mais um programa Conhecendo o Ser Humano. Meu nome é Cirlei Silva Costa, sou psicóloga e psicanalista. E nós estamos aqui para mais um bate-papo com o nosso convidado Rogério Raquel, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é medo de dirigir. Quem nunca teve nessa vida, né? Muita gente. E, Rogério, falando um pouquinho, que eu acho que eu até posso falar também, porque em determinado momento eu fiquei também com esse medo, esse receio de dirigir. Mas venceu, né? Venci, graças a Deus, com a ajuda. E, Rogério, vamos falar um pouquinho, então, o que pode desencadear esse medo de dirigir e como vencer esse medo de dirigir? É que assim, quando se fala em medo, as pessoas acham que aquele medo, ele tem uma raiz específica no assunto em questão, tá? O medo, ele é um emaranhado de situações dentro das pessoas que ela acha que o medo de dirigir é só o medo do carro. Mas o medo de dirigir, ele representa muita coisa. Ele pode representar o medo que a pessoa tem de tomar rédea da sua própria vida, né? Então, geralmente o medo de dirigir vem de situações traumáticas. Por exemplo, a pessoa foi aprender a dirigir e quem estava tentando ensinar foi áspera, gritou. Eu lembro bem de um dos meus irmãos contando que o meu outro irmão mais velho foi ensiná-lo a dirigir e cada erro que ele cometia, esse meu irmão mais velho dava um cascudo nele, né? Levou bastante cascudo. Imagina que a pessoa vai ter confiança depois para aprender a dirigir, né? Teve que aprender a amar, porque tinha um trauma dentro dele, né? Tem pessoas que têm medo, já devem ter presenciado um acidente, pode ter medo de que aconteça um acidente. Mas o que ficou bem claro para mim na minha carreira como terapeuta é que o medo de dirigir, na maioria das vezes, é o medo do julgamento do outro. É o medo de que o outro vai achar da direção dele. É o medo que o outro vai achar se ele dirige bem ou não. Isso pode se caracterizar quando a gente está dirigindo, a pessoa segura assim naquele apoio e fica assim, a viagem. Não, se o cara viaja 7 horas. Se o cara sentar do meu lado e pegar e segurar aqui com medo aqui, eu já falo pra pessoa, eu falo, não, tira a mão daí. Né? Porque demonstra que a pessoa está com medo de andar com você, né? Claro, isso é brincadeira, né? Mas é uma verdade, né? Então, o medo de dirigir é o medo que a pessoa muitas vezes tem de que o outro vai julgá-la, né? De que vai achar. Então, quando a gente faz uma terapia para vencer o medo de dirigir, a gente foca muito na opinião do outro. Ele tem medo da opinião do outro em relação a ele estar dirigindo. O que volta naquilo que eu falei. As pessoas muitas vezes têm medo de tomar rédea da própria vida. Então, muitas vezes, inclusive, por causa de pessoas que tentam diminuir a personalidade daquela pessoa, e ela se sente assim, poxa, será que eu vou, será que eu não vou, será que o meu pai vai achar legal eu seguir na vida, será que a minha mãe, às vezes um pai castrador, uma mãe castradora, limita uma pessoa, inclusive no medo de dirigir. Sim, às vezes a pessoa tem baixa estima, então assim, ela tem medo do julgamento. E quando nós estamos aprendendo a dirigir, o que nós temos? Uma pessoa que está ali ensinando, mas julgando, e depois nós temos um para avaliar, né? Então, ali tá para te julgar mesmo se você vai fazer certo ou errado. E o que eu percebo dentro disso é que muitas pessoas, elas têm o medo desse julgamento, de não ser boa o suficiente, porque a sua autoestima também é baixa, né? E aí, vai nisso, a autoestima do julgamento das pessoas e muitas vezes de um trauma, porque ela presenciou algum acidente, ela foi vítima de algum acidente. Então, tem vários aspectos aí bem interessantes mesmo. O medo de dirigir é só mais um medo para essa pessoa. Ninguém tem um medo exclusivo. Sim. Atrás de um medo tem muitos outros medos, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que têm medo de dirigir, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que tentar plantar na mente dela o oposto a esse medo. Ela tem que imaginar sempre, criar um filminho mental que ela dirige com desenvoltura. Isso são imagens mentais que a gente fala. Criar esse filminho de que ela dirige com desenvoltura, de que ela dirige com segurança, de que ela dirige bem, sentindo bem. Ela vai criando dentro do inconsciente dela mecanismos de confiança. Aí vai chegar no dia do teste do Detran lá e ela vai ter, pelo menos o inconsciente dela vai trazer para ela um pouco mais de paz e confiança, sim, né? Sim.
Porque não é porque você tem medo de dirigir que você nunca vai dirigir. Ou que você dirige mal. Você, às vezes, é um excelente motorista, Sim. às vezes a pessoa é um excelente motorista, e em sendo testado no Detran, por exemplo, ela trava. Sim. Conheci excelentes motoristas que eram maravilhosos, eu não conseguia tirar carteira, Sim. mas dirigia melhor do que o próprio cara que fazia o teste. Mas, em sendo testada, aí vinha tudo aquilo que eu falei no começo. O medo de dirigir só representa mais uma insegurança de uma pessoa que às vezes não tem dificuldade de tomar rédeas da própria vida. Às vezes teve um pai que falava que ele nunca seria ninguém na vida, que nunca ia aprender nada na vida, às vezes. Então, um conselho para você que tem medo de dirigir ou de outros medos na vida. A opinião das pessoas sobre você não tem importância. O que tem importância é a sua opinião sobre você. E a partir de agora, começa a plantar na tua cabeça que você é um ótimo motorista, é uma ótima motorista, e é a tua opinião que vale para tua mente. O que os outros falaram, deixaram de falar, é uma opinião deles. Que cada um guarda a sua própria opinião, mas é a tua opinião que vale. Interessante você ter falado no começo sobre as técnicas, né? Então, assim, visualizar aquilo, né, que a pessoa está querendo. Então, eu quero dirigir, então eu me vejo dirigindo. Sim. A sensação de liberdade que aquilo me proporciona, a satisfação que aquilo me proporciona de estar indo e vindo, Sim. sem precisar depender do outro. Então, colocar isso e começar a sentir isso como sendo uma verdade. Imagens né? mentais. Sim. Então, assim, usar o que temos, né, igual, tá fazendo autoescola. Então, comece, quando pegar o volante, sentir essa sensação de liberdade, essa sensação de poder, né? Não para ser uma pessoa imprudente no trânsito, mas assim, para vencer alguns medos, alguns traumas, até mesmo de quando pensar em fazer o teste, o exame, para se sentir mais leve, mais confiante. Legal é, na hora que nós vamos dormir, né, que nós estamos mais calmos, e aí trazer essa imagem, essa confiança para si. E não adianta fazer, por exemplo, fazer uma mentalização dessa, que é uma reprogramação mental, um dia antes de um teste, por exemplo, no Detran. Você tem que estar ali na autoescola e já mentalizando que dirige super bem, que é confiante, criar um filme mental. E aí o seu inconsciente vai compreender que aquilo é uma verdade, porque o inconsciente, as pessoas têm que entender que o inconsciente, ele não analisa o que é certo e errado. Uhum. Ele aceita qualquer reprogramação como verdadeira. Então, quando você cria uma imagem mental positiva, ele vai acreditar naquilo. Tá? Então, fica esse registro importante. Confie e acredite. Não existe nada dentro do seu inconsciente que não possa ser moldado, transformado. Por pior que seja a sensação que você tenha na vida, a gente consegue fazer uma reprogramação mental com uma ressignificação do inconsciente. Outra dica legal é você controlar a sua respiração. Percebeu que você está ficando mais ofegante? Muitas vezes a gente não percebe, mas já ir respirando, sentindo a respiração, que é muito importante porque oxigena o cérebro e aí melhora bastante também. É por isso que eu falo, Silei, que quem quer se melhorar, quem quer se trabalhar, nós temos opções de cursos do Instituto. Sim. Nem tô falando isso para vender o curso, não. Realmente esses cursos do Instituto, eles trazem técnicas para você melhorar. Você não precisa fazer o curso para ser terapeuta, você pode fazer o curso para ser terapeuta de si mesmo. Temos curso de psicanálise, de parapsicologia, que trabalha meditação, respiração. Então são técnicas que podem trabalhar na pessoa uma reprogramação mental. Sim. Às vezes a pessoa tem dificuldade para dirigir, vai ter dificuldade no aspecto financeiro, no aspecto sentimental. Ele vai aprender a reprogramar sua mente para vencer na vida, para a vida dele fluir, né? Sim. Bom, essa foi algumas dicas, um bate-papo, e no próximo programa nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre conhecendo o ser humano, com algumas dicas importantes para os medos, para os processos de como vencer uma entrevista de emprego, que também faz parte dos medos, falar em público. Excelente então tem várias outras dicas importantes. Então nós aguardamos vocês para os próximos vídeos. Nossos contatos ficam aqui, qualquer dúvida ou sugestão, ficaremos gratos, ok? Até a próxima. Obrigado, Rogério. Gratidão.